Sabe aquela sensação de algo que hoje a gente faz quase no automático, mas que um dia pareceu impossível? Tipo aprender a tocar um instrumento, falar outra língua ou até andar de bicicleta. Já parou para pensar como é que essa mágica acontece? Como a gente vai do não sei nada pro domínio isso aqui? Pois é exatamente essa pergunta que a gente vai responder hoje. E o spoiler é: não tem nada de mágico, é pura biologia acontecendo aí dentro da nossa cabeça. É um processo fascinante. É isso mesmo. A resposta para tudo isso está literalmente na fiação do nosso cérebro, na forma como ele é construído e como as coisas se conectam lá dentro. Então, para a gente entender isso, vamos começar pelo básico do básico, pela linguagem que o cérebro usa para construir tudo o que a gente sabe. E que linguagem, hein? Se prepara para esse número. 80 bilhões. É isso aí, 80 bilhões. Essa quantidade de neurônios que a gente tem são pecinhas minúsculas trabalhando juntas para a gente poder pensar, sentir, enfim, aprender. Tá, mas o que é um neurônio, afinal? Pensa assim, é tipo um mensageiro do cérebro. Cada um desses bilhões de carteiros fica passando sinais elétricos um para o outro. E esses sinais são, no fundo, a informação de verdade. Mas, claro, o mensageiro sozinho não adianta nada, né? Ele precisa entregar a mensagem. E o lugar onde isso acontece se chama sinapse. A sinapse é basicamente o ponto de conexão, a ponte onde um neurônio conversa com o outro. É ali que a mágica acontece. Então, o caminho é esse, ó. Um neurônio dispara um sinal, esse sinal atravessa a sinapse e chega no outro neurônio. Pronto, conexão feita. E o mais legal é que quanto mais essa rota é usada, mais forte ela fica. É igual uma trilha no meio do mato. Quanto mais gente passa, mais marcado o caminho fica. E essa ideia de marcar o caminho nos leva a uma das coisas mais incríveis e revolucionárias sobre o nosso cérebro. Ele não é uma coisa estática. Olha só que doido. Antigamente o pessoal achava que o cérebro era uma coisa fixa. Sabe, nasceu assim, vai morrer assim. Se a pessoa não aprende algo, paciência. Só que a ciência moderna veio e virou a mesa. A gente descobriu que o cérebro, na verdade, muda o tempo todo. E o nome chique para isso é neuroplasticidade. É, basicamente, o superpoder do cérebro de se reorganizar, de criar novas conexões. Pensa que ele é tipo uma massinha de modelar, sabe? Ele vai se moldando com as nossas experiências. Essa é a base de todo o aprendizado. E não é achismo, a própria ciência reforça isso. Entender como essa conversa entre os neurônios acontece lá na sinapse é a chave para a gente sacar como o aprendizado e a memória são gravados de verdade fisicamente no cérebro. E qual é a grande lição disso tudo? É uma notícia ótima. Se o cérebro pode mudar, pode se reorganizar, isso quer dizer que todo cérebro, claro, com suas particularidades, tem a capacidade de aprender. Simples assim. Beleza, a gente já sabe que o cérebro é essa máquina de muda. A pergunta de $1 milhão agora é: como a gente pode dar uma forcinha para ele? Vamos ver o nosso kit de ferramentas? E a neurociência dá o mapa da mina. Para deixar o cérebro mais forte, a gente pode focar em algumas coisas bem poderosas: repetição, mas com estratégia, usar a emoção e a motivação a nosso favor, estimular vários sentidos ao mesmo tempo e, claro, se desafiar. Quando a gente fala em repetição, não é aquela decoreba chata da escola, não. Pensa assim. Cada vez que a gente revisita um assunto, é como se a gente mandasse um recado para o cérebro. Ó, isso aqui é importante, viu? Guarda aí com carinho. E tem mais. Aprender não é só sobre lógica. A emoção é tipo uma super cola para a memória. Se a gente gosta do que está aprendendo, se aquilo tem um significado para a gente, pronto. A informação gruda e não sai mais. Outra dica de ouro: use todos os sentidos. Quanto mais sentidos envolvidos, mais forte a conexão no cérebro. Se o aprendizado for mais visual, vale usar gráficos e cores. Se for mais auditivo, falar em voz alta ajuda muito. E se for mais do tipo mão na massa, tem que fazer, experimentar. Misturar tudo isso, então, aí a memória fica blindada. Beleza, então agora é a hora de botar a mão na massa. Porque aprender é uma atividade, não é algo que a gente recebe passivamente. Tem que ter engajamento. É aquela velha história. Um cérebro que não é desafiado, não cresce. A zona de conforto é péssima para o aprendizado. Quando a gente se depara com um problema, com uma pergunta difícil, o cérebro é forçado a trabalhar, a criar novas rotas. É a ginástica cerebral que mantém ele em forma. E o resultado disso tudo?
É o que a ciência diz. Um cérebro que está sempre ativo, sendo estimulado, fica mais esperto, mais ágil, fica naturalmente mais capaz de pensar e de responder aos desafios. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? Se o cérebro pode sempre construir novos caminhos, quer dizer que aprender não tem linha de chegada. Então, a pergunta que fica no ar é: o que vamos aprender a seguir?